Capítulo 3º. Dos Conselhos Regionais de Farmácia. Artigo 12. Os Conselhos Regionais, durante sua ação fiscalizadora do exercício das atividades farmacêuticas, deverão observar rigorosamente todos os preceitos legais, normas e regulamentos suplementares que envolvem as atividades de empresas ou estabelecimentos farmacêuticos. Parágrafo único. Para cumprimento do caput deste artigo, os Conselhos Regionais de Farmácia deverão elaborar manuais de rotina e procedimentos de acordo com as resoluções do CFF e as deliberações do órgão regional. Artigo 13. É vedado o exercício da atividade técnica, científica e sanitária privativa do farmacêutico sem a presença física do referido profissional na empresa ou estabelecimento. Artigo 14. Obriga-se o CRF a denunciar às autoridades sanitárias e ao Ministério Público da sua jurisdição, o funcionamento de empresas ou estabelecimentos irregulares e ilegais, perante o CRF. Artigo 15. Os profissionais farmacêuticos deverão comunicar aos seus conselhos regionais de farmácia no ato da solicitação de responsabilidade técnica e, posteriormente, se houver alteração, as atividades farmacêuticas e os horários em que as desenvolvem, bem como declarar, ainda, se desenvolvem outras atividades que venham a impossibilitar o cumprimento do horário da assistência farmacêutica requerida. Parágrafo único. As mudanças de horários em qualquer das atividades do farmacêutico, mesmo que em conselhos distintos, deverão antecipadamente ser comunicadas por escrito aos conselhos regionais de farmácia, onde mantém a inscrição ativa sob pena de abertura de processo ético disciplinar. Artigo 16. Os conselhos regionais de farmácia apenas permitirão responsabilidade técnica por empresas ou estabelecimentos que necessitem de atividade de profissionais farmacêuticos mediante protocolo dos documentos abaixo. Alínea A. Formulário padrão para solicitação de responsabilidade técnica e termo de compromisso do profissional e da empresa. Alínea B. Formulário padrão para declaração de outras atividades acompanhada de declaração comprobatória da atividade com seus respectivos dias da semana e horários de trabalho, emitida pelo representante legal da empresa ou estabelecimento. Alínea C. Declaração do proprietário e do farmacêutico que requererá responsabilidade técnica, referente aos dias da semana e horário de funcionamento do estabelecimento, comprovando a disponibilidade de número de farmacêuticos para prover a assistência integral, se exigida pela legislação. Parágrafo 1º. A primeira solicitação da empresa somente será concedida mediante apreciação do plenário ou através de ad referendum da diretoria. Parágrafo 2º. Os procedimentos para as subsequentes emissões e renovações ficarão a critério de cada CRF, inclusive, mediante delegação. Artigo 17. Ficam os conselhos regionais de farmácia obrigados a remeter trimestralmente ao CFF, a relação de todos os farmacêuticos com inscrição definitiva, provisória e sua data de validade secundária em sua jurisdição, contendo CPF, endereços e suas respectivas responsabilidades técnicas, em formato eletrônico e modelo específico, sendo que a mesma relação deverá conter de forma separada, oficiais de farmácia, técnicos em farmácia e técnicos de laboratório, e os dados exigidos aos farmacêuticos. Parágrafo 1º. O CRF enviará com as referidas informações os seguintes dados: número de farmacêuticos por sexo, número de farmacêuticos discriminados por habilitação, farmacêuticos, industrial, generalista, bioquímico, analista clínico e alimentos, dentre outros, número acumulado no ano de farmacêuticos com inscrição baixado e remido, número de farmácia ou drogarias com 24 horas diárias de funcionamento contínuo. Parágrafo 2º. Para as farmácias comunitárias privadas e públicas, deverá ser enviado anualmente por todos os conselhos regionais de farmácia, juntamente com o plano de fiscalização anual, relatório específico com base nas constatações de presença e ausência do farmacêutico, o perfil de assistência farmacêutica,
de cada cidade com mais de 50 mil habitantes, com base nas inspeções realizadas em cada estabelecimento, farmácias comunitárias públicas e privadas de cada cidade, no período de 12 meses retroativos análise. Parágrafo 3º. Define-se como perfil de assistência farmacêutica do estabelecimento ou do farmacêutico, o percentual obtido de presenças em relação ao número total de inspeções constatadas pela fiscalização em um período de 12 meses anterior à análise, sendo classificados em: Perfil 1. Assistência farmacêutica efetiva, 71% a 100% de presença nas inspeções constatadas. Perfil 2. Assistência farmacêutica parcial, 41% a 70% de presença nas inspeções constatadas. Perfil 3. Assistência farmacêutica deficitária, 0% a 40% de presença nas inspeções constatadas. Perfil 4. Sem dados definidos de assistência farmacêutica, estabelecimentos ou profissionais com número inferior a 3 inspeções em um período de 12 meses anteriores à análise. Perfil 5. Empresas irregulares ou ilegais. Parágrafo 4º. Para efeitos de cálculo do perfil de assistência farmacêutica nos estabelecimentos, consideram-se os autos de infração aplicados por ausência. Parágrafo 5º. Para efeito de cálculo do perfil de assistência farmacêutica, consideram-se todas as constatações de presença e ausência, mesmo aquelas ausências em que foram apresentadas justificativas. Parágrafo 6º. Para o relatório a que se refere o parágrafo 2º, no mínimo 70% das farmácias comunitárias públicas e privadas deverão possuir ao menos 3 constatações fiscais de presença ou ausência. Artigo 18. Os conselhos regionais de farmácia deverão encaminhar até o 20º dia útil do mês subsequente, devidamente preenchido, o relatório de atividade fiscal. RAF, anexo I. Artigo 19. Os conselhos regionais de farmácia deverão encaminhar ao CFF até 30 de dezembro o plano de fiscalização anual do exercício subsequente, obedecendo às diretrizes determinadas no anexo 2º, e formulário padrão conforme capítulo 4º desta resolução. Parágrafo 1º. Qualquer alteração feita no plano de fiscalização anual ocasionada por motivo de força maior, mudança de diretoria do CRF, mudança de diretrizes, questões jurídicas, dentre outros, deverá ser reformulada no plano e apresentada ao plenário do CRF para aprovação e posteriormente encaminhada ao CFF até 31 de março do ano seguinte. Parágrafo 2º. O plano de fiscalização anual deverá ser encaminhado à Comissão de Fiscalização, COFISC, do CFF, para análise e averiguação da legalidade de execução, sendo que qualquer divergência ou ilegalidade em relação às normas vigentes, será relatada pela COFISC e encaminhadas até o dia 10 de março do ano seguinte aos dirigentes do CFF que as encaminhará aos regionais para correção ou mudança de procedimentos. Artigo 20. Os conselhos regionais de farmácia deverão encaminhar até o último dia do mês de fevereiro do ano seguinte, o relatório de fiscalização anual RFA, conforme formulário padrão disposto no anexo 5º desta resolução, devendo-se reportar ao plano anual em análise. Artigo 21. Os conselhos regionais de farmácia deverão autuar a empresa ou estabelecimento farmacêutico que não comprovar no momento da fiscalização que suas atividades estão sendo realizadas por profissional registrado e habilitado perante o respectivo CRF. Parágrafo único. Autuado o estabelecimento, devem-se instruir os autos com relatório de histórico e perfil de assistência da empresa e do profissional, e relatório analítico e histórico acerca das justificativas eventualmente apresentadas, sendo que, no caso dos atestados ou declaração de comparecimento emitido por profissionais de saúde desde que na hipótese de situação emergencial ou imprevisível, estes se destinarão para fins pessoais referentes ao procedimento ético-disciplinar,
considerando que a empresa deverá possuir profissionais substitutos tantos quanto os necessários à assistência plena preconizada em lei. Artigo 22. Os Conselhos Regionais de Farmácia, após pelo menos uma fiscalização presencial na qual se constate a ausência de um registro ou da assunção do responsável técnico, poderão autuar à distância a empresa ou estabelecimento, a cada 30 dias e até a efetiva regularização, desde que inicialmente seja observado o prazo do artigo 17 da Lei Federal nº 5.991/1973-C. Seu do artigo 12 da Lei Federal nº 13.021/2014. Parágrafo único. O CRF deverá promover nova visita presencial decorridos 6 meses para renovação do procedimento de emissão do auto de infração à distância. Artigo 23. A implantação da fiscalização eletrônica móvel de caráter obrigatório pelos Conselhos Regionais de Farmácia, podendo excepcionalmente manter a fiscalização manual, desde que motivados por questões técnicas devidamente justificadas. Artigo 24. Para implantação da fiscalização eletrônica móvel, FEM, o CRF deverá: Inciso 1º. Ter banco de dados compatível com o sistema informatizado seguro e inviolável. Inciso 2º. Dispor de equipamentos compatíveis e necessários para a efetiva realização da FEM. Artigo 25. Os modelos de documentos produzidos pela FEM deverão ser idênticos aos modelos padrão estabelecidos pelo CFF, garantindo a unidade legal administrativa entre os Conselhos Regionais de Farmácia.